Aleluia. Levantem suas mãos comigo, vamos orar juntos agora. Ore comigo e fala: Senhor Jesus. Mais forte, fala: Senhor Jesus. Nesta noite eu quero lhe dizer que eu estou aqui porque eu quero, porque eu preciso crescer, amadurecer da tua palavra. Ó meu Deus, que o Senhor venha agora abrindo, ó Deus, a minha visão espiritual, abrindo os meus ouvidos espirituais, abre a minha mente para entender, para compreender tua palavra, teu propósito. Ó Deus, fala comigo, fala o meu coração, fala o meu espírito, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, por favor? Antes de nós entrarmos no nosso assunto, quero perguntar a vocês o seguinte. Quero entender ou compreender o que é que vocês gostariam de aprender na palavra. Vamos ver os assuntos, para ver se os assuntos são bons ou são ruins, porque eu já tenho os assuntos que nós vamos tratar, mas talvez eu vou e pego uma linha, talvez a sua, o que você vai falar e trazer como propósito, pode encaixar fundamentalmente naquilo que nós vamos dizer em nome de Jesus. Deixa eu pegar mais perto aqui, deixa eu ajustar aqui. Pronto. Deixa eu pegar aqui o papel também, para a gente anotar aqui agora. Vamos lá, quais os assuntos vocês têm curiosidade de entender, de compreender, de aprender na palavra de Deus? Interpretação de quê? Os versículos. Ou seja, interpretação de texto. Isso. Então pronto. Essa coisa da interpretação a gente aprende no curso Treinando Novos Pregadores. No curso Treinando Novos Pregadores tem uma matéria que chama Interpretação de Texto, aonde a gente aprende a interpretar os textos da Bíblia Sagrada. A gente dá uma aula específica para aquilo, para poder ensinar e aprender a respeito de como interpretar um texto. Exemplo, porque o caso é o seguinte: quando se fala da interpretação de texto, aí a gente vai perguntar o seguinte: se aquele texto ele é literal ou se ele é fictício. Exemplo, Jesus ele contou uma parábola. Vamos pegar a parábola, por exemplo, do bom samaritano. Aquilo ocorreu de fato ou foi uma história fictícia que ele inventou? Aconteceu? Será? Ele contou essa história. Mas aí na interpretação de texto a gente vai aprender sobre isso. Outra, vamos pegar aqui. A gente pega um texto da Bíblia Sagrada. Aí a gente faz a seguinte pergunta: para interpretar, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando a gente faz a interpretação do texto, aí vem a seguinte pergunta: está próximo ou é remoto? É a primeira coisa que a gente pergunta. Ou seja, se a interpretação do texto está próximo ou se é remoto. Quando é próximo, é porque a interpretação daquele texto está no mesmo capítulo. Quer ver só aqui? Vamos pegar aqui, por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 37 diz: mas em todas estas coisas, vamos lá, 1, 2, 3, hein? Mas em todas estas coisas, pronto, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Tá, então vamos interpretar esse texto? Então vamos pegar ele e destrinchar ele por parte. Mas em todas estas coisas. Quais coisas? Você tem que fazer a pergunta: quais coisas? Para eu descobrir quais coisas, eu tenho que verificar se a interpretação é próxima ou se ela é remota. Se a interpretação está no mesmo capítulo ou se ela está num outro capítulo
no outro livro, ou no Velho, ou no Novo Testamento. Então vamos pegar aí. Abre sua Bíblia então aí, por favor, em Romanos 8:37. Abre aí. Vamos descobrir aonde está essa interpretação. Só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Romanos 8:37. O que está escrito aí? 8:37. O que está escrito aí? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Então pronto. Todo mundo achou? Eu preciso que todo mundo localize. Para vocês entenderem aí. Achou aí, Ruth ou Rúbia? Achou? Então leia aí, Rúbia, também do seu. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedor. Então aí nós vamos fazer a seguinte pergunta. Mas em todas estas coisas. Para a gente entender esse texto aí, tem que fazer a primeira pergunta. Mas em todas estas coisas. Quais coisas? Olha comigo agora o versículo 34. Alguém leu 34, depois o outro leu 35, depois o outro leu 36, depois o outro leu 37, o outro leu 38. Vamos lá, leia o 34. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como é que ele começa? Quem nos condenará? Quem nos condenará? Então ele começa a fazer a pergunta. Quem nos condenará? Agora olha o versículo 35 agora. 35, vai lá. Quem nos separará do amor? Não, quem nos separará? Quem nos separará do amor? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, Será a tribulação? ou a angústia, A angústia? ou A perseguição? ou a fome, A fome? ou a nudez, A nudez? O perigo? Ou a espada? Então aqui ele já faz outra pergunta. Você vê que no 34 ele fala: quem nos condenará? Pois é Cristo que antes morreu e ressuscitou e está dentro do Pai. Aí depois ele faz a seguinte pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa a dizer, vamos dar a lista, vamos lá? Leia a lista aí, qual é a lista? Será a tribulação, o que mais? A angústia, o que mais? A fome, não, como é que é? Depois da coisa. A perseguição, o que mais? A fome, a nudez, o perigo ou a espada. Pronto. Então primeiro ele pergunta lá a respeito, ele fala de condenação, depois ele fala quem nos separará do amor de Cristo. Aí ele começa a dar a lista. Ele começa a dar a lista das coisas que podem nos separar do amor de Cristo. Um indivíduo que entra numa tribulação muito grande, ele pode se separar do amor de Cristo? Sim ou não? Sim ou não? Pode. Dependendo de como a pessoa elabora, ele vai falar, eu não nasci para ser tribulado desse jeito. Ok? Espera aí só um instantinho, deixa eu ver aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Então ele dá essa lista aí. Versículo 36 agora. Como está escrito, por amor de Cristo, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matador. 37 agora. Ó, o 36 agora. Mas em todas essas coisas, Porém somos mais que vencedores. Então o que ele está dizendo aqui? Quando a gente faz a pergunta, quais são as coisas? As coisas são, quem os condenará? Ou seja, eu em Cristo Jesus, em todas estas coisas. Quais coisas? Eu posso vencer as condenações que vêm contra mim. Segundo, eu posso vencer tudo aquilo que pode me separar do amor de Cristo. A fome, nudez, perigo, espada, angústia, tribulação. Então ele dá uma lista de coisas. Depois, aí ele chega no outro versículo, no 36, ele fala o seguinte: por amor de Cristo nós fomos considerados como ovelhas que vai para o matadouro. Então ele está dizendo que nesses 4 versículos anteriores, no 34, no 35, 36, ou seja, 34, 35 e 36, ele dá a lista das coisas que nós podemos nos tornar mais que vencedores. É assim que você faz a interpretação. A resposta
para as coisas estar remota, ou seja, está próximo, ou seja, nos versículos anteriores. Quando vocês entenderam, diga aleluia. Aleluia. Pronto. Agora vamos pegar aqui um outro só para vocês entenderem. Um agora que é remoto, está em outro lugar. Então a Bíblia Sagrada diz o seguinte: Gênesis capítulo 3, versículo 1. Leia aí comigo aí, enquanto o pessoal termina de ajustar as coisas aqui. E aí o microfone também, valoroso, por favor. Então vamos ajustar agora aqui. Gênesis 3. Leia agora, leia Gênesis 3 para mim. Versículo 1, 2 e 3 só. Da serpente, mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito. Disse a mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Pronto, mas vamos ver aqui. A serpente era um animal mais astuto que Deus tinha feito. A serpente é figura de quem? Hã? Do diabo, sim ou não? Tá. Por exemplo, quando você lê aí Gênesis 3, quando você fala serpente, você está falando de quem? De Satanás. Mas aí vem a pergunta: aonde está a interpretação que diz que a serpente é Satanás? Aí você tem que ir lá em Apocalipse capítulo 12. Olha aqui, ó. Você saiu de Gênesis e foi parar lá em Apocalipse. Olha Apocalipse capítulo 12 para você ver. Olha o versículo 9. Apocalipse 12. Olha o versículo 9. O que está escrito aí? Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Ó, foi expulso quem? O grande dragão, quem mais? A antiga serpente, o quê? Que se chama quem? Diabo e Satanás. Então, se alguém perguntar para você, vem cá, a serpente é Satanás? Sim. Aonde é que está escrito? Ou seja, você tem que sair de Gênesis para achar a interpretação do 3 lá em Apocalipse 12, 9. Porque aí diz que é o antigo, ou seja, o dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, que se chama Satanás. Ou seja, aí então ela é o que? Remota. Por quê? Para que eu possa interpretar o texto de Gênesis 3, eu tenho que ir em Apocalipse 12, versículo 9. Só em Apocalipse 12, 9 que eu acho a interpretação de Gênesis 3. Assim como a interpretação para Romanos 8, 37, ela é próxima, porque a interpretação está nos versículos anteriores, o 34, 35 e 36. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. Aleluia. Então preste atenção. Pode. Hã? Não entendi. Não. Na verdade é o seguinte: por isso que você tem que estudar a Bíblia, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia, certo? Se a Bíblia interpreta a própria Bíblia, aí você tem que achar os textos que interpretam os outros textos, para dizer que aquela verdade é a verdade. Porque tem um punhado de pessoas, gente, que elas pegam um versículo isolado, por exemplo, se nós pegarmos no livro de Êxodo, quando ele fala da lei no capítulo 20, aí está escrito muito claramente: olho por olho. Hã? Quem gosta desse texto desse jeito? Ou seja, se alguém furou meu olho, eu posso furar o do outro. Se arrancou meu dente, eu posso quebrar o dedo do outro. Então essa é a lei, certo? Mas aí o Senhor Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele revogou essa lei e colocou um estatuto. Ele chegou e disse: está escrito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo: ama o teu inimigo e ora pelo que te persegue. Ele pegou a lei, tirou a lei, que essa lei, ela era do jeito que nós queríamos. Olho por olho, dente por dente. Alguém me xingou, eu posso xingar. Alguém pisou no meu pé, eu posso pisar no pé dele. Alguém simplesmente me fez o mal, eu faço o mesmo mal. Está tudo kit. Isso é no Velho Testamento. Mas aí o Senhor Jesus veio e revogou essa lei e colocou um estatuto. Está escrito: olho por olho, dente por dente. Porém eu vos digo: ama teu inimigo e ora pelo que te persegue. O que você achou? Ficou terrível para nós, sim ou não? É ou não é?
Pois é. Então, na verdade, isso é para você entender que aí eu estou interpretando os textos. Então, mas nós vamos entrar hoje. Isso aí é só para dar uma apanhada, que eu estava esperando meu amigo Tássio Sam para fazer aqui o que nós vamos colocar aqui. Tá certo? Que nós vamos entrar hoje aqui. Eu quero começar esse período de estudos que nós estamos começando agora, todas as quartas-feiras. E eu espero que você seja assim, assíduo. Porque essas gravações que nós estamos enviando para o pessoal de Goiânia, o pessoal da cidade de fora. Quem mora aqui tem que vir para cá. Tem que vir para cá porque eu quero gastar tempo ensinando vocês a palavra de Deus. Quarta-feira, é 1h30 só. Começa às 7h30 e termina às 9h. Tá certo? E hoje eu quero falar com vocês, a primeira aula, eu quero falar exatamente o seguinte, sobre o início das coisas. Sobre a terra. Sobre a terra, como é que foi, como é que não é, nós vamos começar a entender, quem era Satanás, quem não era, nós vamos dar uma viajada. Quando os meninos estavam fazendo com os novos pregadores, eu dei uma pincelada rápida sobre esse assunto. Mas agora, nós vamos destrinchar. Por isso, que quem vem para esse curso tem que trazer um caderno, tem que trazer caneta, tem que fazer coisa para anotar. Por quê? Porque à medida que a gente vai colocando, se é para crescer, você tem que amadurecer. Para amadurecer, você não pode confiar só na sua cachola. Eu anoto tudo que eu ouço. Exatamente por quê? Porque senão eu posso esquecer aquilo que eu aprendi. Vamos lá. Vamos lá para Gênesis capítulo 1. Deixa eu pôr aqui no microfone. Gênesis capítulo 1. Gênesis 1. Versículo 1. Gênesis 1. Versículo 1. Gênesis 1, versículo 1. Certo? Então vamos ver aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. Gênesis 1, 2. A terra era sem forma o quê? E vazia. E havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. Terceiro, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. Então, se nós formos interpretar esse texto aqui, nós teremos que dividir em 4 partes. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então são 3, não 4, né? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas nós vamos estudar hoje, exclusivamente, sobre a primeira parte desse texto. A terra era sem forma e vazia. Será que era assim mesmo? Abre comigo então lá em Isaías capítulo 45, versículo 18. Isaías 45, versículo 18. Isaías 45, 18. Eu quero ver quais são os alunos meus que estão aqui. Todos que estão online aqui das outras cidades, tem que escrever que está aqui para eu saber que você está. Senão eu vou colocar a pauta para você, viu? Viu o pessoal que está aqui na live? Orlando Petilo, Maria Paula, Mano Mota, Antônio Carlos, Iris Lene de Paula, minha mana querida, o Lázaro Divino, a Anne Mota, a Nivalda Oliveira, prazer Nivalda, a Céia Guedes, quem mais que está aqui? A Josineide Cardoso, quem mais que está aqui? A Raquel Cardoso, quem mais que está aqui? A Eliane Santos Barbosa, próximo vocês têm que estar aqui presencialmente. Essilene Passo, Essilene, minha filha amada, onde é que sua mãe arrumou esse nome, minha filha? Muito diferente. Olha, minha filha do céu, sua mãe quando colocou o nome em você, sabe para que ela colocou? Para te dar trabalho. Porque toda vez que pergunta, qual o seu nome? Você fala Essilene. Aí a pessoa vai, você tem que falar, ó, é com E, C, Y, L, E, N, E, tem 2 N's aí, então tem que soletrar, é ou não é? Ah, meu pai do céu, que coisa, né? Tem uns nomes que são criativos, né? Patrícia Coutrinho, Adailson Moura, Eliane Santana,
Pronto. Vamos aqui então. Aqui. Olha aqui. Então nós lemos claramente lá, minha amiga Rúbia, para você entender. No princípio criou Deus os céus e a terra. E lá estava escrito: a terra era sem forma e vazia. Quer dizer que a terra estava, ela era. Ele está afirmando que ela era sem forma e vazia. Mas aqui no capítulo 45, versículo 18, diz aí o seguinte: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou o que, gente? A terra, e a fez, e ele a confirmou. Não a criou o que? Vazia, mas a formou para que fosse o que? Habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Como é que é esse negócio aqui? Lá não diz que a terra, quando foi criada, era sem forma e vazia? Sim ou não? Quando estão entendendo, levanta a mão bem alto. Lá não está dizendo que era sem forma e vazia? Então vamos pegar a segunda parte do texto aqui. Olha lá. O Deus que formou a terra. O que ele fez? Ele a fez. Ele a confirmou. Ele não a criou vazia. Como é que é? Lá não diz que ela era sem forma e vazia? Como é que está dizendo aqui que ele não a criou vazia, mas a formou para ser habitada? Tem uma contradição aqui, não tem? Sim ou não? Qual dos dois textos está certo? O segundo ou o primeiro? A terra era sem forma e vazia, sim ou não? A terra era ou não era, gente? Eu quero que vocês participem. A terra era sem forma e vazia ou não? Era ou não era? Era ou não era sem forma e vazia? Leia o que está escrito aqui. O Deus que formou a terra. Vocês têm que responder baseado no texto. O Deus que formou a terra e a fez. Ele a confirmou, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Vamos entender então. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Ela não tinha forma da terra que tem hoje e estava completamente vazia. Não tinha ninguém que habitava sobre ela. Mas aqui ele está dizendo que ele não a criou vazia, mas fez para ser habitado. Então tem alguma contradição aqui. Quem arrisca? O que aconteceu aqui então? Vamos lá, Rúbia. O que você acha que ocorreu aqui? Por que é uma contradição? Vamos dar uma saúde de palmas para a Rúbia, gente. Vamos lá. Vamos embora, pode direito. Eu estou combinando. Que conversa é essa? Então presta atenção. Ela começou então a entender. A terra, quando foi criada, ela não foi criada vazia, ou seja, e quando ela foi criada para ser habitada. Mas de qual terra nós estamos falando? Preste atenção agora. Isso aqui é de extrema importância você aprender isso. Quem já ouviu falar em dinossauro, levanta a mão. Levanta a mão, quem já ouviu? Todo mundo já ouviu. Quem já ouviu falar que em vários museus ao redor do mundo, principalmente na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, tem vários e vários museus que lá tem ossadas de dinossauros? Sim ou não? Tem ou não tem? Tem. Mas aquelas ossadas são reais ou fictícias? São reais. Em algum momento da história, aqueles homens que fazem as escavações, eles escavaram ao redor do mundo, até o ponto de chegar naquela ossada do Tiranossauro Rex, que dá 15 metros de altura, 10 metros de comprimento. Então a prova que aqueles animais existiram é que os ossos estão lá. Eles são reais. Não foram ossos
pré-fabricados. Por exemplo, tem um museu na China que dizem que é o maior de todos, de todo o mundo. Só que acontece que todos os arqueólogos, ninguém acredita que eles tenham escavado aquele tanto, ou seja, acha que eles fizeram aqueles negócios lá, com a tecnologia que eles têm. Por isso, as pessoas vão e questionam, porque o país é fechado, né? O país, como ele é fechado, ou seja, quem tem acesso é apenas os cientistas lá da China. Pronto. Mas já agora, os da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, parte do pressuposto que a gente séria que achou aqueles dinossauros. Então tá. Só que acontece um detalhe. A Terra, essa que foi formada, que foi colocada lá Adão e Eva, a partir do momento em que a Terra foi criada, não há um só texto na Bíblia que faz alusão que os Tiranossauro Rex existiram. Não tem um só texto na Bíblia que diz que de Adão e Eva até aqui, dá 6.000 anos, não teve nenhum dinossauro na Terra. Não tem um texto da Bíblia. O único animal grande que a Bíblia fala do Leviatã, que é um animal marinho, mas também ninguém diz qual é, e diz da baleia, que é o animal maior que tem, que chega a medir 30 metros de comprimento, chegando alguns até 50 metros. Não tem outro animal maior. Ela é o maior, depois disso vem a girafa, depois disso vem os elefantes e assim por diante, que são os maiores. Mas os dinossauros não tem nenhum lugar. De Adão e Eva para cá. Pronto. Se do Adão e Eva para cá, aquela terra não teve nenhum dinossauro, como é que você explica então os dinossauros que estão lá? Nos vários lugares aonde se coloca eles. Como é que explica? Coloca aí de novo, por favor. Isaías 45:18. Os dinossauros, eles entram exatamente nessa terra aqui. Quando Deus fez a terra, Ele a criou, não a criou vazia, mas formou para ser habitada. Ou seja, essa terra aqui, de Isaías 45:18, ela é antes da terra de Adão e Eva, gente. Vocês sabiam disso? Se não sabia, vão saber agora. Essa terra, pode falar? Não, isso aí é lá na frente. Isso aí você está adiantando a paçoca. Isso aí é lá na frente. Nós estamos falando da terra antes disso aí, antes da terra afundar. Que essa terra aqui, gente, ela afundou dentro dos mares. Ela existia como está hoje. Só que aconteceu algo, que nós vamos estudar sobre isso, que a terra afundou e todos os animais pré-históricos morreram em cima dela. E ela, afundou e foi tomada pelos mares. Ela foi encoberta completamente. Totalmente, 100%. Essa terra aqui, e é interessante nos slides lá na frente, nós vamos falar, eu quero mostrar para vocês que existiram 4 tipos de terras, 4 terras. Essa aqui é a primeira terra. Essa é a primeira. Essa terra aqui é a terra dos dinossauros. É a terra que os dinossauros viveram sobre ela. Quantos anos ela tem? Aí tem uns exagerados que falam que teve 400 bilhões de anos. Então exagera também, não é? Menos. Traz um pouquinho para cá. Teve 45 bilhões. Também está muito exagerado. Essa terra teve 1 bilhão de anos. Também está exagerado. Vamos falar o seguinte: que essa terra aqui, porque essa terra de Adão e Eva, essa que nós estamos nela aqui, ela tem cerca de 6.000 e poucos anos. Ponto. Desde a criação até agora. Agora, e a terra anterior? Vamos colocar assim que ela tenha mais ou menos assim uns 50 mil anos, que já é tempo demais, 50 mil anos, que foi a época em que viveu esses dinossauros, nessa terra aqui. Por quê? Porque Deus a fez e a criou, não criou vazia. Se ela não criou vazia,
tinha gente morando nela lá, sim ou não? Tinha ou não tinha gente? Tinha. Ela criou para ser habitada. Só que a Bíblia não diz quem habitou nela. Só que tem um problema, que quando a gente vai lá no museu, o dinossauro está lá. E nessa outra terra, que é a segunda terra, que ela sem forma e vazia de Gênesis 1, os dinossauros não estão. Então eles precisam estar. E ele está nessa terra aqui. Na terra número 1. Quando estão entendendo, diga aleluia. Aleluia. Pronto. Se essa terra aqui, ela é antes de Adão e Eva, os dinossauros habitavam nela, os predondontes, tiondontes, chicondontes, então um punhado de nome assim estranho que eles colocam. Bicho voador de todas as espécies. E tem os vários esqueletos. O que aconteceu? Para a gente entender o que aconteceu, vamos lá no slide agora. Vamos lá no slide. Vamos lá no slide agora. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Eu faço a interrogação. O Deus que formou a terra, Ele criou. Não a criou para estar vazia, mas a formou para ser o quê? Habitada. Se o Senhor criou a terra perfeita, o que aconteceu com ela? A terra tem que aumentar aqui, viu, varão? Está dando para vocês ver normal aqui, gente? Hã? Então vamos ver aqui. Vamos aqui. A terra foi habitada antes de Adão e Eva. E os dinossauros existiram? Sim. Os dinossauros existiram porque tem os esqueletos deles. E eles estavam onde? Aqui em Isaías 45. Nessa terra que era anterior à primeira terra de Gênesis 1, 2. Então tá. Se o Senhor criou a terra perfeita, o que aconteceu? Próximo slide agora. Vamos lá. Para entender a história da terra, temos que voltar aonde? No eterno passado. Agora nós vamos começar a voltar lá atrás. Para você entender a terra, aquela terra de Gênesis 45, de Isaías 45, 18, nós temos que voltar no eterno passado. Isso é muito importante você escrever isso aqui, ó. Para entender a história da terra de Gênesis 45, 18, nós temos que voltar no eterno passado, quando Lúcifer foi criado. Porque há uma ligação muito clara a respeito de Lúcifer e a terra. Então olha o que está escrito aqui. Quando Lúcifer foi criado, Ezequiel 28, 12 diz: eu apenas peguei o texto e resumi, tá certo? Resumi o texto lá, de Ezequiel 28, 12. Lá diz: você era o sinete da perfeição, ou você era um modelo de perfeição. Você foi criado cheio de sabedoria e era perfeito em formosura. Então preste atenção aqui. O diabo, quando ele foi criado, o Satanás ou Lúcifer, quando ele foi criado primeiro, era um modelo de perfeição, ele era perfeito. Segundo, era cheio de sabedoria. Terceiro, ele era formoso em aparência. Ou seja, era o anjo mais bonito que tinha no céu, gente. O bicho era bonito demais. Lindo. Já viu aquela... Você já viu que tem umas pessoas que é tão bonito, tão bonito, chega dói? Você fala assim, gente do céu. Tem uns menininhos assim, aqueles de revista, assim, que você fala assim, meu pai do céu. Que coisa, chega dói, tão bonito que é. Assim era o Lúcifer. Ele era perfeito. Segundo, Ezequiel 28, 13. Ele estava no Éden. A palavra Éden significa delícias de Deus. Então ele estava lá nas delícias de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que ele se cobria com toda a sorte de pedras preciosas. Abre por favor lá em Ezequiel 28, 13, para a gente ver quais são as pedras que ele se cobria. Para você ver. O indivíduo, quando põe muita joia, passa muita maquiagem, o que ele é, gente? É uma pessoa o quê? Vaidoso. É daqui que vem a vaidade, ó. Estava no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa te cobria.
com sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbuco, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus engastes e os teus pífaros, e no dia em que fostes criados, foram preparados. E aqui, e em ti faziam os teus tambores e os teus pífaros. Por quê? Porque você vai ver ali na frente que ele era o querubim da guarda. Como o querubim da guarda, ele era o anjo que mexia, que trabalhava com a área do louvor e da adoração naquela época. Ok? Agora o que acontece é o seguinte: o bicho era tão vaidoso, que ele, quando ia fazer a adoração, ele colocava aquelas joias profundas de ouro e de diamante para aparecer dentro dele. Aqueles anelzão assim, aqueles anelzão de bicheiro, esse bicho que inventou. Aqueles colarzão grandão assim, safira, topázio, de ouro, tem coisa aí que eu nunca nem vi. Esmeralda, carbúnculo, nunca nem vi chegar perto. Safira, jaspe, turquesa. Então quando ele chegava, ele parecia uma árvore de Natal. De tão parecido que era. Ele não era padroeiro do Brasil, mas ele era todo parecido. Queria parecer mesmo. Ele era bonito, além de bonito, ele o que se enfeitava para aparecer na hora da adoração. Estilo assim Jezabel. A Bíblia diz que ele era assim. Agora, olha comigo por favor, o versículo 14. Olha o que ele diz: tu eras o quê? O querubim ungido. Querubim ungido era nada mais nada menos que aquele que fazia o louvor e adoração nos céus, para te cobrir, te estabelecer. No monte santo de Deus estava, e no meio das pedras a foguear, andava. Ou seja, ele andava no brilho de todas as pedras. Agora olha o versículo 15. Perfeito eram os teus caminhos, porque você era o quê? Sábio, bonito, era perfeito. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. O que aconteceu? O Todo-Poderoso, um dia, chamou claramente o Senhor Jesus, o Espírito Santo, e falou o seguinte: você já viu como é que está o Lúcifer? E Jesus falou: como? O pai falou: ele está muito estranho. Está muito estranho. Quando ele conversa, eu já não olho nos olhos. Ele está escondendo. Quando a gente fala com ele, ele resiste. Aí o Senhor: vamos olhar melhor. Aí ele chega e diz: perfeito eram os teus caminhos desde que foste criado, até que se achou iniquidade. Então aquele anjo, ele era perfeito, mas um dia o Todo-Poderoso, olhando por dentro dele, viu que havia iniquidade, perversidade, maldade dentro dele. A partir daí o caldo azedou. A partir desse instante, Deus notou que ele já não adorava como antes. Nós vamos estudar numa outra aula, deve ser na segunda, quando ele começa a preparar o golpe de Estado. Quando a Bíblia diz que achou iniquidade nele, perversidade, foi exatamente quando ele estava conversando, porque os céus, gente, era dividido da seguinte maneira: era 3 terços. 1/3 dos anjos estava debaixo do poder e da unção de Miguel, que é o anjo da guerra. A outra terça parte dos anjos estava debaixo do poder e da unção de Gabriel, que é o anjo das boas novas. A outra terça parte estava nas mãos de Lúcifer, que eram os anjos adoradores. Aconteceu que quando Deus achou iniquidade nele, ele já estava trabalhando na cabeça dos anjos que servia a ele na adoração, para dar um golpe em Deus, dar um golpe nos céus, para simplesmente ficar com tudo. Você vai estudar isso. Na próxima aula nós vamos aprender sobre isso aí. Você vai ver como é que ele tenta dar um golpe lá.
Assim como você chega para fazer um golpe num país, você tem que fazer o quê? Primeiro, o indivíduo tem que conquistar as forças armadas. Segundo, ele tem que conquistar os empresários. Terceiro, tem que conquistar as forças políticas do Estado. Quando essas forças estão na sua mão, aí você dá um golpe de Estado, destitui e põe quem você quer. Aí o Lúcifer pegou uma terça parte e falou: olha, vamos dar um golpe, nós vamos parar de adorar, porque Deus, Ele acha que nós temos que adorar Ele o tempo inteiro. E nós? Não recebemos nenhuma adoração? Ele passou a ter ciúmes de Deus, a ter inveja de Deus, porque ele não era adorado, ele só adorava, apesar dele ser bonito, apesar dele ser vaidoso, ele apenas era usado para adorar o Todo-Poderoso, mas ele mesmo não era ovacionado. Aí ele começou então a amargurar o coração dele, aí ele se encheu de iniquidade, queria dar um golpe de Estado. Agora vamos ver lá o versículo próximo agora, 16. Na multiplicação do teu comércio, encheu o seu interior de violência e pecaste. Por isso, agora olha essa parte aqui. Por isso te lancei aonde, gente? Profanado no monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, no meio das pedras afogueadas. Agora olha o versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. E agora o que, gente? O que está escrito aí? Vamos lá, todo mundo, vamos lá, acompanha comigo, leia comigo. Elevou-se o teu coração por causa de quê? Corrompeste a tua sabedoria por causa de quê? E agora? Por terra o quê? Como é que é? Ele estava lá no céu. Quando ele foi lançado lá de cima, ele caiu aonde? Qual terra? De Gênesis 1, 2 ou de Isaías 45, 18? De Isaías 45, 18. Então olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Diante dos reis te pus para que olhem para ti. Versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Fiz no meio de ti o quê? Olha o que está escrito aqui, ó. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti o que, gente? Um fogo. Que o que? Que te consumiu. E te tornei em cinza aonde, gente? Aonde? Então escuta bem o que aconteceu lá. Preste atenção. Aqui na terra estava a terra de Isaías 45, 18. O Senhor criou a terra para não estar vazia, mas para ser habitada. Quem habitava ali? Os dinossauros, os animais pré-históricos que estão lá nos vários museus em várias partes do mundo. Pronto, porque aqueles animais eles existiram, mas não existiram na época de Adão e Eva para cá. Se eles não existiram naquela época, eles existiram numa outra época, e foi na época de Isaías 45, 18. Pronto. Estava lá os animais foram tranquilos, passeando, aquele negócio. Ou seja, um comia o outro, porque era carnívoro e tal, aquele negócio, outro era herbívoro, que comia só erva, e assim por diante. Mas aconteceu um fato, que eles estavam ali, na pré-história, não sei se era 10 milhões de anos, 50 milhões de anos, ou se era só coisa de 10 mil anos. Mas eles estavam lá, tranquilo, passeando, sem nenhum perigo. Mas acontece que o perigo não estava lá na terra. O problema é que houve uma encrenca lá nos céus. Houve uma briga, um problema sério, que foi o fato de Satanás querer destituir Deus do poder. Só que ele viu o golpe antes, e nós vamos estudar na próxima aula. Foi quando ele chamou Miguel e mandou Miguel expulsar Satanás dos céus. Porque Lúcifer foi, chutado de lá. Quem chutou ele foi quem? Nini, chamado Miguel. Foi Miguel que expulsou ele. Isso está lá no capítulo 12 de Apocalipse, que é o mesmo da serpente.
Lá conta essa história, que ele arrastou uma terça parte dos anjos de Deus, junto com ele. A terça parte que ele estava trabalhando para dar o golpe de Estado, ele simplesmente arrastou com ele ali. Então olha o que aconteceu. Agora vamos voltar de novo lá para os slides, Leandrão, agora, por favor. Volta lá para o slide. Vamos lá. Que aí você vai entender agora melhor. Pronto, pode passar. Pode passar também, que isso aí nós já falamos. Quando o Lúcifer caiu, pronto. Vamos lá. Pronto. Por trás da terra, por terra te lancei. Versículo 17. Versículo 18. Eu, pois, fiz sair de ti um fogo que te consumiu, e a ti, e te tornei em cinza sobre a terra. O que ocorreu então? O que ele está dizendo? Numa outra tradução da Billy King, diz o seguinte: que ele estava nos céus, e aí então achou iniquidade. O Todo-Poderoso, meu amigo, soltou um fogo em cima dele, para queimar o bicho. E aí ele desceu como uma tocha, como se fosse uma tocha de fogo. Já viu quando vê um cometa, que vem rastro de fogo nos céus para cair sobre a terra? Assim foi o Lúcifer. Quando ele veio, só que ele não veio só, ele veio com os milhões de anjos que estavam com ele. Todos aqueles anjos, o Senhor queimou todos, queimou tudo. É o que ele diz aqui, claramente: pois eu te fiz sair fogo de ti, que te consumiu, a ti, ou seja, e virou cinza. Então o que aconteceu? Quando simplesmente Lúcifer caiu sobre a terra do dinossauro, houve uma explosão, e a terra então, a explosão foi tão grande que afundou no meio dos mares, no Oceano Atlântico, no Oceano Índico, no Oceano Pacífico. A terra estava aqui o quê? Esses oceanos não existiam. Ela afundou completamente. E quem afundou junto? Os dinossauros. Afundou, queimou tudo, caiu tudo lá embaixo. Aquela terra de Isaías 45, 18. Exatamente quando ele disse, quando ele lançou por terra. Agora, vamos entender aqui. Lá em Isaías 14, 12, nós vamos entender como é que surgiu o nome Lúcifer. Porque o nome Lúcifer não aparece em nenhuma tradução. Só na Billy King, na James King, ela aparece o nome Lúcifer. Olha o texto escrito aqui, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então, o que ele está dizendo para a gente achar o nome Lúcifer? Vem a junção das palavras em latim, lux, que quer dizer luz, fero, que quer dizer portador. Lux, fero, Lúcifer, portador de luz. Então, quando ele está falando ali, como caíste do céu, ó estrela da manhã, em todas as traduções do hebraico, fala disso. Fala exatamente do lux, fero. Lux quer dizer luz, fero quer dizer o que? Portador. Aí então, quando ajunta-se os dois números, lux, fero, ele dá a palavra Lúcifer, que quer dizer portador de luz. É o único lugar que aparece o nome Lúcifer, mas para achar ele, você tem que fazer a tradução. Pegar a palavra no grego, ou seja, estrela da manhã, e colocar ela no latim, que é lux, fero. Quantos entenderam? Levanta a mão. Ok? Pronto, passa a próxima agora para você ver. A Bíblia, Billy James King, está escrito assim: como caíste do céu, ó Lúcifer. Então, quando ele traduziu, ele já colocou ali. Foi a única tradução que já coloca o nome Lúcifer. Aí ele diz ali, ó: como caíste do céu, ó Lúcifer, estrela da manhã. Tu que foste lançado sobre a terra. Esse aqui é o 28, 18. Eu, pois, fiz sair de ti um fogo que te consumiu a ti. Tu cairás como fogo, simplesmente, e tornei de cinza sobre a terra. Foi aquilo que nós explicamos. Tá. Então vamos entender agora. Ele caiu sobre a terra. Aquela terra então o que? Afundou no meio dos mares. Ela desaparece completamente, junto com os dinossauros. Tudo afunda.
Então por que está escrito em Gênesis 1:2 que a terra era sem forma e vazia? Lá na verdade tinha que ser escrito assim: a terra porém tornou-se sem forma e vazia. Com o quê? Com a queda de Lúcifer. Aí era a tradução correta. Ela no hebraico está escrito assim: a terra tornou-se sem forma e vazia com a queda de Satanás sobre a terra. Pronto. Aí então vamos entender melhor aqui. Ora, se a terra tornou-se sem forma e vazia com a queda de Lúcifer sobre ela, e vazia, ou seja, a terra então não era sem forma e vazia, ela tornou-se. Agora passa o próximo slide, por favor. Existem então 4 terras na Bíblia. Vamos entender quais são as 4 terras? A primeira terra é aquela ali de Isaías 45:18. A terra que foi criada, perfeita, que ela foi feita para ser habitada, e habitou os animais pré-históricos. Essa terra, ela desaparece quando o Lúcifer cai sobre ela. Essa é a primeira terra. Certo? Pronto. Aí agora, a segunda terra é a Gênesis 1:2. A terra que se tornou sem forma e vazia, que é a terra anterior, porém que era o quê? Caiu, ela estava lá dentro dos mares ali. Olha o que está escrito agora em Gênesis 1:9. Ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareceu a porção seca da terra. Ou seja, saiu do meio dos mares. Preste atenção. Todo mundo quando lê a Bíblia, isso é muito importante a gente aprender e entender. Pensa o seguinte: quando olha a criação, fala assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Pronto. Façamos o homem. Fez. Mas a terra, todo mundo pensa o seguinte, porque lê rapidamente, acha o seguinte: haja terra e houve terra. Não, não foi assim. Quando a gente lê sobre a criação, olha lá por favor, em Gênesis 1, versículo 3, varão. Gênesis 1:3, para você ver aqui como é que funciona o negócio. Olha aqui. E disse Deus, haja luz e houve luz. Versículo 4. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi tarde de manhã no primeiro dia. Agora vamos lá. E disse Deus, haja expansão no meio das águas. E haja separação entre águas e águas. Porque até então, as águas eram uma só. Só existia água salgada. Aí então ele chega e faz separação entre águas e águas. Aqui nascem as nascentes de água doce. É aqui que nascem os açudes, é aqui que nascem os ribeirão, é aqui que nascem os rios. Ou seja, a partir daí, Deus separa os mares, Oceano Atlântico, Oceano Índico e Oceano Pacífico. E depois começa a separar Rio Araguaia, Rio Parnaíba. Aí vai separando os rios por toda a terra para gerar água doce. Por isso que ele fez separação entre águas e águas. Só que agora ele faz separação de outro tipo de água. Olha o versículo 6, 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão, ou seja, que é dos mares, e as águas que estavam sobre a expansão, as nuvens. Agora ele faz as nuvens aqui. Ou seja, dos mares, dos rios, evapora-se a água que sobe para as regiões celestiais aqui, forma-se claramente as nuvens e lá cai a água sobre a terra de novo. Então a água fica fazendo esse movimento o tempo inteiro. As águas saem, evapora dos mares, sobe, torna-se nuvens, o vento sopra e depois cai de novo e volta a chover. Então o que ele está fazendo aqui? Até agora a terra não apareceu, a terra ainda está debaixo das águas. Agora olha comigo agora o versículo 8. E chamou Deus a expansão de céus,
E foi tarde de manhã no segundo dia. Agora olha o versículo 9 para você ver. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do lugar. E agora o que, gente? Leia comigo, vamos lá. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu no lugar. E agora o que? Onde é que estava a terra? Onde é que estava a terra, gente? Aonde, Antônio, estava a terra? Debaixo das águas. E todo mundo estava pensando que assim, haja terra e houve terra. Não é assim que você aprendeu? Volta lá no slide que eu vou te mostrar um outro texto para fundamentar isso. Isso aqui é extremamente importante você aprender isso aqui, ó. Vamos lá. As 4 terras, né? Então a primeira, a segunda, agora a terceira. Agora olha, eu passo o próximo slide, por favor. Primeiro, 2 Pedro 3,5. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, quanto tempo? Só Deus sabe, né? Existiram os céus e a terra. E agora o que está escrito aí, gente? Que o que, gente? E que a terra o quê? Foi tirada da água, do meio das águas, e no meio das águas subsiste. Então, minha amiga Rúbia, a terra foi tirada do meio das águas. Então a terra não foi feita no estalo. A terra já existia. Qual terra existia? Aquela de Gênesis 45:18. Aquela que tinha os dinossauros. Aí o que aconteceu? Quando o Todo-Poderoso fez ajuntamento das águas, separou os mares dos rios, a terra apareceu. Quando a terra apareceu os escavadores, os arqueólogos, que começaram a escavar. À medida que eles foram escavando, então eles encontraram os dinossauros que estavam, ou seja, que foram o quê? Submersos nas águas. E a terra fez um volume tal na explosão, e a terra caiu sobre os dinossauros, entupiu eles, ou seja, era como se tivesse feito um cemitério de dinossauros. Houve um cemitério, as terras tinham caído sobre eles, enterrado eles. Quando veio a parte seca, ou seja, a terra saiu dos meios dos mares, os arqueólogos começam a procurar, escava, e aí então viu que estavam cobertos pelas terras, às vezes por argilas e assim por diante, e aí acham os dinossauros. Então aí nós temos aqui, quantas terras aqui? A primeira foi aquela, que tudo é uma só, mas a gente coloca 4 terras para vocês separar. A primeira terra é a de Isaías 45:18. A segunda terra é a que aparece lá sem forma vazia. A terceira terra é a que sai do meio dos mares, certo? Essa é a segunda terra. Pronto. Só que aconteceu que lá no livro de Gênesis, no capítulo 7, a terra de novo é coberta pelas águas. Através de quê? Do dilúvio. Aquela terra e os animais normais morreram todos, só ficaram aqueles da arca. Só os da arca. Então aquela terra de Adão ficou toda submersa. Acabou. Completamente. Aí o que aconteceu? Quando baixou tudo, nasceu uma nova terra que começou a ser povoada, que é a terra que está até hoje aqui. Essa é a terra. Mas ela foi feita de como? Haja terra, e houve terra não, ela se submergiu, ela saiu, ela veio do meio dos mares, porque ela havia caído quando Satanás caiu sobre a terra. Quantos entenderam? Diga aleluia. Aleluia. E essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham tido aproveitado. Tem alguma coisa nova aí para vocês aí? Ou seja, de aprendizado? Sim ou não? Pois é, só que tem um detalhe. Semana que vem, na quarta-feira, nós vamos continuar com essa história. Mas agora nós não vamos falar. Põe lá o próximo slide, por favor. Como se deu a queda de Lúcifer?
tema da próxima quarta-feira. Então agora, próxima aula nós vamos estudar sobre demônio. Só que você vai estudar os demônios daquela época. E como é? Vocês vão aprender sobre a trindade satânica, a trindade maligna, a trindade diabólica, que é Lúcifer, Satanás e o diabo. Vocês vão entender que ele não faz nada novo. Tudo que ele faz, ele copia. E aí então, nós vamos entender como é que se deu a queda dele. Como é que foi? O que aconteceu? O que ele fez? Tá, ele caiu sobre a terra. Por que então ele tem tanta raiva do homem e agora quer fazer com que o homem pegue e seja arrastado para o inferno? Por que ele caiu? Por que aconteceu isso? Aí nós vamos ler dentro da Bíblia que Satanás tem ódio de você. Não é porque você fez alguma coisa. Por exemplo, você já fez algum mal para o capeta? Você fez algum mal para ele? Não. O único mal que você fez para ele é que você pertence a ele. Agora você pertence a quem? A Jesus Cristo. Pronto. Mas você xingou ele? Seu capeta do Satanás, do cão, você já xingou ele? Não. Você já bateu nele? Não. Já deu um tiro nele? Não. Por que ele tem raiva de você? Ele tem raiva de você porque você ocupou o lugar dele. Como assim? Quem já esteve numa empresa e que você ocupa um cargo bom e um funcionário embaixo é doido, invejoso, é doido para você cair para ficar no lugar dele? Quem já viu isso? Assim é o Satanás. O homem ocupou um lugar que ele desejava, que ele queria. Então nós vamos contar essa história quarta-feira que vem. Quem vai estar aqui? Se você não tiver, eu vou ficar bravo com você. Tem que estar aqui quarta-feira para estudar essa história. Como é que foi a queda do maligno? Como é que foi a queda de Satanás? Como que isso tudo aconteceu? Tá certo? Pronto. Deixa eu ver quem está aqui. A Manu, o Antônio Carlos, Gislene, a Maria, o Lázaro, a Ana, a Nivalda, a Josineide, a Raquel, a Eliane, a Isilene, só brincando com você, viu, Isilene? Patrícia, a Dona Ivone, Deus abençoe a senhora, Miriam Carvalho, a Maria Helena de Paula, a Manu Mota, a Conceição Carvalho, a Evelyn. Pronto. Então é o seguinte, a semana que vem nós vamos estudar exclusivamente sobre a queda. O que aconteceu, como é que foi? Vai ser uma aula sobre demônio. Então nós vamos pegando essas histórias todas, nós vamos contando, para entender a Bíblia por trás. Porque todas as reuniões de domingo, no normal e a live que nós fazemos é que para te ajudar a viver, a conviver aqui na terra, ter força para tocar a coisa aqui. Mas nas quartas-feiras nós vamos estar por um tempo agora só estudando a Bíblia, aquilo que a gente não prega nas reuniões de domingo. Quando você entender, diga aleluia. Então vamos colocar de pé agora. Mas antes disso, alguém vai precisar agora de envelope para dizimar ou ofertar essa noite? Pronto. Pega ali, pastor Antônio, por favor. Tem o pessoal lá que precisa ali. Pega ali, por favor. O envelope ali. Faça o sinal com sua mão, você que vai dizimar e ofertar. Pega aí, por favor. Pega aí, faça o sinal com sua mão, você que vai dizimar e ofertar. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós queremos te adorar, te bendizer, pelo dizimista dessa igreja, pelos ofertantes dessa igreja. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os faça prosperar, que o Senhor os faça enriquecer. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis trazer, por favor, para colocar no gasofilaço, se você for fazer isso hoje. Tá certo? E eu quero orar agora para abençoar o seu retorno à sua casa. E aí, se você tem algum assunto que queira aprender, e você que está na live aqui também, viu? Tem algum assunto que você gostaria de aprender, ou alguma pergunta que você gostaria de tirar a dúvida, você pode enviar pelo meu zap.
bispo, isso, pode fazer qualquer pergunta que nós vamos responder. Fechado? Porque agora é para aprender a Bíblia Sagrada mesmo. Qualquer pergunta. Bispo, eu não estou entendendo esse texto da Bíblia. O que quer dizer isso? Pronto, pode mandar que nós vamos responder para vocês. Levante suas mãos comigo e ore comigo agora e fala: Senhor Jesus, mais forte, fala: Senhor Jesus, nesta noite eu digo ao Senhor que esse aprendizado esteja guardado agora no meu coração. E eu te digo que a minha quinta, sexta, sábado e domingo, cada dia eu esteja guardado, protegido. E nessa noite, em paz, eu me deitarei e logo pegarei no sono, porque só o Senhor é quem me faz, ó Deus, repousar seguro. Me leva em paz, me traga em paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, obrigado por terem vindo, ok? Pessoal da live aqui, Josineide, Maria Paula, Deus abençoe. Maria Helena, Deus abençoe. Animota, Daílson, Iris Paula, Dona Ivone, Deus abençoe. A Evelyn, cada um, Deus abençoe. Te guarde, te dê a paz, em nome de Jesus. Glória a Deus.